Tropicalismo. Na década de 1960, o Brasil tinha alcançado o pleno desenvolvimento de sua indústria cultural, com a expansão de meios de comunicação como o rádio e a televisão. No campo musical, essas mudanças foram responsáveis pela popularização de gêneros musicais nacionais, como o forró e o samba. Em contrapartida, esses mesmos campos de divulgação foram promotores de entrada de outros gêneros estrangeiros, como a rumba, o jazz e o rock and roll. Essa presença de sons nacionais e estrangeiros acabava promovendo uma ampla discussão nos meios intelectuais da época. Alguns críticos e artistas consideravam que o Brasil não poderia aceitar incorporação dos padrões estrangeiros, por considerar os mesmos uma grande ameaça à nossa cultura e identidade nacional. Ao mesmo tempo, esse grupo defendia a ideia de que os ritmos populares deveriam servir de instrumento para a conscientização do povo sobre sua própria cultura e os problemas do cotidiano. Foi a partir de então que o chamado movimento tropicalista propôs um diálogo constante com as diferentes influências que estavam à disposição naquela época. Sem maiores preconceitos ou recalques, se aproximavam do samba, do rock and roll, da bossa nova ou das canções românticas. A primeira aparição desses artistas aconteceu em 1978, no século IV, Festival Internacional da Canção da TV Globo, quando Gilberto Gil, Caetano Veloso e os Mutantes apresentaram a sugestiva canção É Proibido Proibir. Nesse episódio, podia-se notar que tropicalistas desejavam uma revolução imediata e libertadora de nossa música. No entanto, a radicalização da ditadura militar acabou impedindo que aqueles artistas pudessem prosseguir com as suas ideias inovadoras. A censura imposta pelo AI-5 forçou muitos tropicalistas a saírem do Brasil, por conta da ação dos agentes repressores do regime. Cinema novo. O movimento cinematográfico surgido no Brasil na segunda metade do século dos anos 50, o cinema novo inaugura a perspectiva crítica em relação ao cinema então produzido no Brasil, por estúdios como os da Vera Cruz. Seus diretores críticos e teóricos procuraram contrapor novas ideias aos valores estéticos de uma cultura cinematográfica, dominada por interesses industriais. Seus filmes inauguravam o que se chamava de aventuras de criação. Vou ler um trecho de Glauber Rocha. O cinema novo é um projeto que se realiza na fome política e sofre por isto, mesmo com todas as fraquezas consequentes de sua insistência. Durante a década de 1950, a indústria cultural brasileira sofria com diversos entraves que impediam a realização de produções cinematográficas e, consequentemente, a produção de obras com grande qualidade técnica. Um pouco antes dessa época, a indústria cinematográfica paulista viveu uma pequena crise de ascensão, incapaz de consolidar a sétima arte no Brasil. Dessa forma, jovens intelectuais e artistas passaram a discutir um rumo novo para o cinema nacional. Em 1955, o diretor Nelson Pereira dos Santos exibiu o primeiro filme responsável pela inauguração do cinema novo, Corrido 40 Graus. Oferecia uma narrativa simples, preocupada em ambientar sua narrativa com personagens e cenários que pudesse fazer um panorama da cidade, que na época era a capital do país. Depois disso, outros cineastas baianos e cariocas simpatizaram com essa nova proposta estético-temática para o cinema brasileiro. O segundo período do cinema novo, que vai de 1964 a 1968, dialoga com o agitado contexto de instalação da ditadura militar no Brasil. Os projetos desenvolvimentistas e o discurso em favor da ordem social passaram a figurar outro tipo de temática dentro do movimento. Entre outros filmes dessa época se destacaram O Desafio, 1965, Terra em Transe, 1967 e O Bravo Guerreiro, 1968. Após esse período, a predominância do discurso
político engajado perde sua força na produção do cinema novo. Nessa nova mudança, refletia a eficácia dos instrumentos de censura e repressão estabelecidos pela ditadura militar. Com isso, a crítica ácida e direta encontrada nas produções anteriores vai perder lugar para a representação de um Brasil marcado por sua exuberância e outras figuras típicas. Nesses mesmos períodos, o cinema novo se aproximou da proposta do tropicalismo. O exílio de alguns cineastas e a adaptação de outros participantes às oportunidades oferecidas pela crescente indústria cultural brasileira acabou desgastando o movimento. Aqueles que ainda se inspiraram nas propostas do cinema novo a partir da década de 1970 vão passar a encabeçar uma outra fase no cinema brasileiro, o chamado cinema marginal. Vai dar continuidade à postura contestatória e o privilégio das questões sociopolíticas anteriormente defendida pelo cinema novo.